Meu amado irmão, minha amada irmã, a lei de Deus tem sido pisada por esse poder. O sábado tem sido menosprezado, não apenas pela Igreja Católica, mas por igrejas protestantes tradicionais, por igrejas pentecostais e neopentecostais. O mundo caminha após as pegadas de Roma, contrariando a lei de Deus e ensinando a santidade do primeiro dia da semana. Eu e você precisamos estudar mais esse assunto. Eu e você precisamos estar conscientes de que o grande conflito termina numa questão de adoração. E eu e você teremos que decidir quem nós iremos adorar. Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. A última advertência, a mensagem do terceiro anjo. No vídeo de hoje estaremos estudando a respeito sobre a mensagem do terceiro anjo com o pastor Adelto Oliveira. A mensagem do terceiro anjo é uma advertência de Deus para o seu povo no tempo do fim, e nós devemos estar sempre atentos aos sinais da volta de Jesus, pois ele sempre tem falado através dos seus santos profetas e nos alertando sobre tudo o que irá acontecer. Por isso gostaria de convidar a pegar sua Bíblia e assistir esse vídeo até o final, para que você possa sair daqui hoje edificado e instruído com essa mensagem. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Quero convidar você a estudarmos agora a terceira mensagem angélica. Quero partilhar com você aqui a minha tela e vamos então ao estudo de hoje, dessa terceira mensagem angélica. Como você já sabe, né, o projeto Amanhecer com Deus, nessa primeira temporada, está estudando a respeito do livro do Apocalipse. 7 igrejas, 3 mensagens e 2 destinos. E hoje vamos estudar a terceira mensagem angélica. E nos próximos 2 domingos, nós vamos estudar a respeito dos 2 destinos. Vamos ver qual será o destino dos salvos e o destino dos perdidos. Esse é o tema que nós vamos estudar. Em todos os domingos, eu faço questão de trazer para você essa linda promessa que Jesus fez para mim e para você. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós somos, sim, bem-aventurados se nós lermos e ouvirmos a palavra profética, especialmente aqui o livro do Apocalipse. Então, nós devemos olhar esse livro com muito carinho, porque ele reserva uma bênção para todos nós. E aqui você vai conhecer bênçãos especiais destinadas nesse livro do Apocalipse. Nós seremos felizes se não apenas lermos, mas também ouvirmos. Todos são abençoados. Vimos já a primeira mensagem angélica, um convite divino, para que as pessoas adorem a Deus e temam ao Deus verdadeiro. A primeira mensagem também falou do juízo que já começou, e a segunda mensagem trata da queda de Babilônia, que foi o tema que estudamos na semana passada. Hoje, vamos estudar sobre a mensagem do terceiro anjo. Vamos ler, então, essa mensagem? Apocalipse, a partir do capítulo 14, a partir do versículo 9. O verso 9 diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Versículo 11: A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que esse terceiro anjo, ele traz uma mensagem muito especial. O anjo diz claramente que se alguém adora a besta e a sua imagem, beberá do vinho da cólera de Deus, agora preparado sem mistura do cálice da sua ira. Parte desse vinho da cólera de Deus são as 7 pragas descritas aqui no Apocalipse, capítulo 16. Além das 7 pragas, também faz parte da cólera de Deus a destruição final dos ímpios, que vai acontecer 1000 anos
após a volta do Senhor Jesus. Então, aqui nós temos traçado a questão que vai definir os salvos e os perdidos no tempo do fim. E como você percebe aqui, nesse versículo 9, aqui diz claramente, se alguém adora. Você está lembrado que a primeira mensagem angélica era um convite à adoração a Deus? Lá dizia, Apocalipse 14, versos 6 e 7, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Se a primeira mensagem é um convite a adorarmos a Deus, a terceira mensagem é uma advertência para não adorarmos a besta. Isso quer dizer que nesse tempo final da história, do grande conflito entre o bem e o mal, ele vai ser resolvido por uma questão de adoração. A quem nós iremos adorar? É por isso que esse tema da adoração é um tema tão presente aqui no livro do Apocalipse, porque isso vai definir a questão final. E para entendermos bem essa terceira mensagem angélica, nós precisamos voltar uma página da nossa Bíblia, exatamente para Apocalipse 13. Porque é em Apocalipse 13 que nós vamos encontrar dois poderes que estão tentando ser adorados no lugar de Deus. Na realidade, dois poderes, a primeira e a segunda besta de Apocalipse 13, e esta segunda besta que surge vai levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Então, é no Apocalipse 13 que nós temos o desfecho final desse grande conflito entre o bem e o mal. É no Apocalipse 13 que nós descobrimos quais os poderes que estão lutando por adoração. Agora, se a última mensagem que Deus tem para nós é não adorem a besta, para que vocês não participem dos juízos de Deus e bebam do cálice da sua ira, eu tenho que hoje identificar com vocês quem são essas duas bestas de Apocalipse 13. Então, a nossa primeira tarefa agora é identificarmos a besta da terra, depois identificarmos a besta do mar e concluirmos o estudo de hoje entendendo a verdadeira adoração. Vamos então aqui para capítulo 13, verso 1 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Você percebe aqui que esses dois poderes, um primeiro se levanta da terra e o outro se levanta do mar. Mar, em profecia, significa povos, nações, multidões e línguas. E se o primeiro poder, ele surge do mar, quer dizer que ele surgiria num local densamente povoado. Nós entendemos de que esse primeiro poder de Apocalipse 13, ele representa Roma, e em suas duas fases, Roma pagã e Roma papal. Vamos entender melhor isso e como essa profecia se aplica a Roma pagã e Roma papal. Primeiro porque esse animal, esta besta, ela surge do mar. O mar são povos, nações, multidões e línguas. Como já vimos, estamos falando aqui de um poder que surgiu de um local densamente povoado. Esses 10 chifres, o que eles representam? E o que representam as 7 cabeças? Vamos deixar que o Apocalipse nos revele. Em Apocalipse 17, 12 está escrito, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não se receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Ao olharmos para a história, nós descobrimos de que Roma é o poder da profecia que foi dividido. Ele não perdeu o seu poder, o Império Romano não perdeu o seu poder para um outro império, mas ele foi minado em suas bases por 10 tribos bárbaras. Essas tribos começaram sua invasão, ou começaram a invadir o território do Império Romano, a partir do ano 352 de nossa era, e no ano 476 da nossa era, cai Roma Ocidental. E quando cai Roma Ocidental, você vai ter aí, então, essas 10 tribos tomando conta daquilo que for o Império Romano. Então, os 10 chifres desse animal representam os 10 reinos, ou as 10 tribos bárbaras. E as 7 cabeças? O Apocalipse 17 explica, aqui está o sentido, quem tem sabedoria,
As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Então veja, uma besta representa um reino ou reinos. 10 chifres, os 10 reis dos quais se dividiram o Império Romano. E as 7 cabeças podem ser 7 montes, bem como 7 reis. Esses 7 montes, esses 7 reis, são os impérios perseguidores do povo de Deus ao longo da história, que vão agora culminar na ação desta besta que sai do mar. Você está lembrado que o primeiro império mundial a escravizar o povo de Deus foram os egípcios? Então aqui está a primeira cabeça. Depois veio a Assíria. A Assíria foi responsável pela destruição das 10 tribos do norte, lá no cativeiro de Samaria, no ano 722 a.C. Depois você tem a Babilônia, que escravizou o povo de Deus por 70 anos, dos quais Daniel foi um desses cativos. Depois veio a Medo-Pérsia, que nos dias da rainha Estéria, do rei Assuero, também tentou destruir o povo de Deus, o povo judeu. Depois veio a Grécia, com Antíoco Epifânio, profanando o templo dos judeus. E então nós temos a 6ª cabeça, que é Roma pagã, ou Roma imperial, e esta Roma matou o próprio Cristo e perseguiu os apóstolos. E agora nós temos a 7ª cabeça, que é Roma papal. Segundo a profecia, esta 7ª cabeça, Roma papal, também seria o império perseguidor. E aqui em Apocalipse 13, verso 5, foi profetizado. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e a autoridade para agir 42 meses. Quando estudamos profecia, cada dia em profecia representa um ano literal. Esses 42 meses, então, devem ser multiplicados por 30. E quando fazemos esta conta, nós chegamos ao período profético de 1260 anos. Esse período profético de 1260 anos, nós entendemos que ele iniciou-se no ano 538 e estendeu-se até 1798. Este é o período de 12 séculos que nós chamamos de supremacia papal. No ano 533, houve um decreto de Justiniano, declarando o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. E no ano 538, nós temos a expulsão da última tribo bárbara, os ostrogodos, em fevereiro de 538. E esta tribo, os ostrogodos, eles não se submeteram à autoridade do Papa, e eles foram expulsos em 538. O caminho agora estava aberto para que o papado se estabelecesse firmemente, e quando ele se estabeleceu, a igreja se uniu ao Estado, e agora o papado, também com poderes civis, vai engendrar uma perseguição que durou muitos séculos. E essa perseguição só termina em 15 de fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI foi preso. Esta prisão também estava profetizada no Apocalipse, aqui em Apocalipse 13, 3, quando diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quer dizer que o golpe mortal dado, ou o golpe dado em uma de suas cabeças, em 1798, não foi fatal. Esta cabeça se recuperaria. E o que nós estamos testemunhando hoje justamente é isso. No dia 15 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI foi preso. O papado parece que nunca mais se levantaria. Mas o que é que testemunhamos hoje? Nós testemunhamos hoje um ressurgimento do poder papal. E hoje o Papa, como chefe de Estado, tem uma influência no mundo inteiro. E ele tem levado os habitantes do mundo inteiro a entender os seus dogmas, a aceitar os seus dogmas. E ele busca ser adorado como o próprio Deus. Você percebe aonde o Apocalipse nos leva? Aqui no capítulo 13, versículo 8, há uma profecia. E essa profecia, como todas as profecias da Bíblia, ela irá se cumprir. Apocalipse 13, 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto
desde a fundação do mundo. Ou seja, você percebe que a questão final será uma questão de adoração e muitas pessoas irão adorar a besta, adorar ao papado, ao invés de adorar o Criador. Esse é o cenário que está se montando. E você percebe hoje pelas ações do atual Papa, o Papa Francisco, como que o mundo tem se voltado para esse poder. Isto é profético. Mas nós vamos dar mais um passo na profecia hoje. E você vai entender que esses papas que ao longo da história buscaram ser adorados como verdadeiros deuses, eles terão um apoio final de um poder, do maior poder mundial que temos na atualidade. Para entendermos isso, nós precisamos agora entender quem é essa segunda besta de Apocalipse 13, a besta que sai da terra. Vamos então para a compreensão desse poder. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esses 2 chifres, esta besta de 2 chifres que surge da terra, nós entendemos representar os Estados Unidos da América do Norte. E esses 2 chifres falam muito bem da liberdade civil e religiosa pregada por esta nação. Não apenas isso. Se a primeira besta sai do mar, um local densamente povoado, a segunda sai da terra, ou seja, de um local pouco povoado. Para entendermos isso, nós devemos entender que os Estados Unidos, o país da liberdade, ele vai surgir num local pouco povoado. Na realidade, as primeiras colônias foram organizadas ali no estado de Massachusetts, no estado que hoje chamamos Massachusetts. Foi lá, naquele estado, numa região chamada Plymouth Plantation, que em 1620 aportaram os pais peregrinos. Como você pode ver por esta foto, esta comitiva que estava justamente fugindo das perseguições papais da Europa, numa viagem cruzando o Oceano Atlântico, chegaram então ali nas praias daquilo que hoje chamamos o estado de Massachusetts. Se você for um dia ali, visite ali a região de Plymouth e você vai ver que ali existe um monumento erguido em homenagem à chegada dos pais peregrinos. E dentro desse monumento tem uma pedra. Aqui está uma foto que eu tirei dela. E nesta pedra foi cunhado 1620, que é justamente o ano em que os pais peregrinos aportaram nesse novo continente. Ali começou um processo de colonização, até que em 1776 eles alcançaram sua independência. E qual sempre foi o lema dessa nação protestante? Qual foi o grande sonho dos pais peregrinos? Um Estado sem rei, uma igreja sem papa. Era isso que eles sonhavam. E por que eles tinham esse sonho no coração? Porque eles fugiram da Europa, das perseguições papais. Porque o Papa havia se unido aos reis europeus e todos estavam trabalhando contra os cristãos. E esses protestantes chegaram então ali, em Plymouth, para organizar uma nova nação. E esta nova nação tornou-se a maior potência econômica mundial. Agora, o que vai fazer os Estados Unidos da América do Norte em relação ao papado? Apocalipse 13, 12 diz: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O que vai acontecer? Nós vamos ter a união da Casa Branca com o Vaticano. A união desses 2 poderes é profética. E quando esta união acontecer, os Estados Unidos da América do Norte levará os habitantes da terra a adorar o papado. Mas como será isso em termos práticos? Olha o que diz o verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui nós temos uma marca sendo colocada nas pessoas. E esta marca é o que vai permitir que as pessoas pratiquem o comércio. E quem não tiver essa marca não poderá praticar o comércio. Ou seja,
não poderá comprar e nem vender. Qual é esta marca? Qual é este sinal da besta? Nós entendemos de que a marca da besta, ou seu sinal, será colocada em oposição à marca de Deus. E se a marca de Deus na Bíblia é o sábado, conforme ensinado por Ezequiel 20, versos 12, verso 20, Isaías também 8, 16, e outros textos da Bíblia, a marca da besta será aquilo que hoje está sendo colocado em lugar da marca de Deus. E se o quarto mandamento nos leva ou nos conclama para adorarmos ao Criador, a besta vai usar o domingo e a santificação dele como um ato de homenagem a si próprio. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, minha querida amiga, centenas de pessoas que escolheram acordar bem cedo nesse domingo. Eu quero dizer para você o seguinte: a história do grande conflito entre o bem e o mal, ela vai terminar envolvendo uma questão de adoração. E dentro dessa questão de adoração, vai estar envolvido a lei de Deus. Porque o quarto mandamento, lá em Êxodo 20, a partir do versículo 8, nos leva a adorarmos a Deus no dia em que ele criou para ser adorado, o sétimo dia, o sábado. Mas atacando a lei de Deus e ao quarto mandamento, agora surge esse poder, os Estados Unidos da América do Norte, que vão apoiar o papado, levando os habitantes da terra a santificar o domingo. Porque o domingo é uma invenção de Roma. A criação, a tese, a ideia de que o domingo é um dia santo surgiu com o Império Romano e depois com a Igreja Romana. Foi Constantino, lá no dia 7 de março de 321, a criar o primeiro decreto dominical da história. E ele lá, já no ano 321 de nossa era, buscava levar os habitantes do Império a repousarem no venerável dia do sol, no Sunday, no dia do sol, no domingo. E depois os concílios eclesiásticos da Igreja Romana foram tornando esse documento do imperador uma questão religiosa. Até que, finalmente, no catecismo da Igreja Católica Romana, eles tiraram o quarto mandamento, que é o sábado, e colocaram guardar domingos e festas. Certamente eu tenho nessa manhã muitos amigos católicos. E eu queria falar para você com todo o carinho que você merece. Ao analisarmos essas profecias envolvendo o papado, envolvendo a Igreja Católica na Idade Média, isso nada tem a ver com o católico moderno. Você que teme e ama o Senhor, você que está buscando servi-lo de todo o coração. Mas esta mensagem tem que ser pregada, porque esta é a última mensagem que Deus tem para preparar um povo para a sua volta. E meu querido irmão católico, minha querida irmã católica, pegue o catecismo da sua igreja. Você vai perceber que o segundo mandamento, que proíbe adorar a imagem de escultura, ele foi retirado do catecismo. Você vai perceber que o 10º mandamento foi dividido em 2, para que eles não ficassem com 9. E você vai perceber que o 4º mandamento, que enfatiza a santidade do sábado, foi trocado agora por guardar domingos e festas. É o que aconteceu. Então, nós estamos diante de um grande ato de ataque à lei de Deus. É por isso que eu estou colocando que o sinal entre Deus e seu povo é o sábado. E o sinal de adoração e serviço à besta será o domingo. Então, a palavra de Deus nos antecipa que haverá um decreto dominical. E nesse decreto, as pessoas só poderão comprar e vender, praticar o comércio, se o aceitarem. Eu tenho aqui a imagem de uma carta apostólica publicada por João Paulo II, há alguns anos atrás. É a carta Dies Domini. E você pode ler comigo aqui, do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre a santificação do domingo. Eu tenho essa carta apostólica aqui na minha biblioteca. Eu já li essa carta. E aqui nós encontramos toda a tentativa teológica da Igreja Católica para tornar o domingo um dia santo. Mas a Bíblia não apoia esta ideia, porque é clara ela em vários textos, ensinando que o sábado deve ser guardado.
Mas o que a gente percebe é que está havendo uma aproximação profética entre Estados Unidos e Casa Branca. E esta foto, com o Papa João Paulo II e o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, é um cumprimento profético. A revista Time, daquele momento, publicou a seguinte matéria: The Holy Alliance, a Santa Aliança. E aqui nós vimos a união dos Estados Unidos e da Casa Branca, justamente no movimento Perestroika, e esse movimento teve parte fundamental na queda do comunismo em alguns países europeus. Esta Santa Aliança não foi apenas uma aliança política, foi também uma aliança religiosa. E desde esse momento nós percebemos uma aproximação maior entre esses dois poderes. E esta aproximação maior entre Casa Branca e Vaticano vai levar ao seguinte acontecimento. Apocalipse 13:15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É isso mesmo que você leu. Esses dois poderes vão se unir, Casa Branca e Vaticano, e eles vão enfatizar a santidade do domingo. E você que acompanha os telejornais já percebe como que constantemente o Papa Francisco tem insistido na santificação do domingo, na separação desse dia para a família, para atividades religiosas, etc. A ênfase que a Bíblia coloca no sábado como um dia santo, um dia de descanso, um dia da família, essa ênfase está sendo transposta para o primeiro dia da semana. E sabe o que vai acontecer? Finalmente, um decreto dominical será promulgado, a começar pelos Estados Unidos e depois abraçado por todos os países da terra. E quem não aceitar a santidade do domingo e não adorar a esse poder, será considerado réu de morte. O Apocalipse 13 e o Apocalipse 14 falam para todos nós hoje das grandes cenas que se aproximam. E sabe o que vai acontecer, meu amado irmão, minha amada irmã? Eu e você teremos que decidir de que lado nós queremos ficar. Se ficaremos do lado da palavra de Deus ou se ficaremos do lado da tradição humana. Mas todos teremos que escolher de que lado ficar. Por isso, eu e você precisamos estar atentos ao momento em que estamos vivendo. E mais do que nunca, nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, para superarmos esse momento que se aproxima. Você pode, quem sabe, duvidar de muita coisa que foi lida nesta manhã, de argumentos que foram apresentados. Mas eu preciso dizer para você com todo carinho que se você não acreditar nas predições proféticas do Apocalipse, você poderá ser surpreendido com os fatos que brevemente relatei. E eu não sei se, ao ser surpreendido, você estará pronto para tomar a maior decisão da sua vida. Escolher de que lado você vai ficar. Meu amado irmão, minha amada irmã, a lei de Deus tem sido pisada por esse poder. O sábado tem sido menosprezado, não apenas pela Igreja Católica, mas por igrejas protestantes tradicionais, por igrejas pentecostais e neopentecostais. O mundo caminha após as pegadas de Roma, contrariando a lei de Deus e ensinando a santidade do primeiro dia da semana. Eu e você precisamos estudar mais esse assunto. Eu e você precisamos estar conscientes de que o grande conflito termina numa questão de adoração. E eu e você teremos que decidir quem nós iremos adorar. Eu sei que não será fácil para muitas pessoas. Algumas pagarão um preço maior, outras menor. Mas Deus não dá a prova maior do que a força que Ele também dá para que possamos resistir. Essa verdade a respeito da lei de Deus e do sábado chegou muito cedo em minha vida. Eu não sei se você sabe, mas eu nasci e fui criado como um católico. Mas aos 13 anos, eu comecei a aprender com um médico chamado Dr. Emanuel Ruela e com seu pai, Augusto Ruela.
as verdades da Bíblia, e entre elas o sábado. Naquela ocasião, com 13 anos, eu fazia ali o meu catecismo, e eu procurei o meu professor de catecismo num domingo. E eu disse para ele que alguém havia me ensinado a respeito do sábado, e nós, como católicos, guardávamos o primeiro dia da semana como um dia santo, e que ele me explicasse um pouco mais. E sabe qual foi a resposta dele? A Bíblia de fato fala a respeito do sábado, mas nós ensinamos aqui ao domingo. Para nós o domingo é o dia santo. E mesmo ainda jovem, mas com 13 anos eu entendi de que eu teria que escolher ou ficar com a tradição ou ficar com a Bíblia. Talvez eu esteja falando nessa manhã de domingo para uma pessoa que aprendeu com os pais, com os avós, a guardar o domingo, a crer como você crê. Mas chega o momento em que a verdade chega para todos e decisões precisam ser tomadas. E o meu convite nessa manhã é para que você tome a decisão de não ficar com a tradição, mas ficar com a verdade ensinada por Cristo em sua palavra. Jesus censurou os judeus da sua época, que com suas tradições invalidavam a lei de Deus. O mesmo acontece hoje. O mundo religioso está vivendo num verdadeiro emaranhado de tradições. Tradições não bíblicas. Porque a Bíblia também contém tradições que nós devemos praticar. Por exemplo, o batismo é uma tradição, mas é uma tradição bíblica. O casamento é uma tradição, mas é uma tradição bíblica. Existem ritos e tradições na Bíblia que devem ser praticados. Mas hoje o mundo religioso está abraçando tradições que nada tem a ver com a palavra de Deus. E eu oro nesta manhã para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que caia do seu tenha ele, viver essas verdades ensinadas na palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, mas Deus nunca dará uma prova para todos nós que não possa ser suportada. Ele nunca permitirá que uma prova chegue à sua vida sem providenciar também um livramento para a mesma. Confie nele. Confie nele que ele vai te ajudar. Quando eu abracei essa verdade, a primeira consequência que eu sofri foi a perda do meu emprego. Mas Deus foi tão bondoso que eu fiquei poucos dias desempregado. E Ele abriu uma porta e Ele me deu um novo emprego, me dando agora o dobro do que eu ganhava no antigo emprego. E com a possibilidade de descansar no sábado. É assim que Deus fará com alguns. Para outros, Ele vai provar de maneira mais severa. Mas alegre-se, porque o Senhor repreende e disciplina a quantos ama. No conselho da Bíblia, sê pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Eu queria orar por você hoje. Orar para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E para que Jesus guarde você. E dê forças para que você pratique a lei de Deus, obedeça aos mandamentos. E que nós compreendamos que essa terceira mensagem é o último apelo que Deus tem para fazer ao mundo. Clamando os sinceros filhos de Deus para adorar o Deus que deve ser adorado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.